Olá, paz do Senhor Jesus, é sempre bom estar aqui. E aquilo que é importante para mim talvez seja importante para você. E hoje a gente vai falar de mentira. Ai, gente, mentira é horrível, não é? A gente tem esse caráter moral de dizer, ai, eu odeio mentira. Né? O diabo é o pai da mentira? Toda mentira é do diabo? Você conhece gente muito mentirosa? Por que a mentira faz tanto mal ao nosso movimento terapêutico? Eu estava estudando mentira à luz da Bíblia, e antes da gente falar sobre mentira, eu preciso definir o que é mentira. Mas para definir o que é mentira, eu preciso definir o que é verdade. Tá? A verdade, ela tem duas características. Existe a verdade absoluta e a verdade subjetiva, ou a verdade relativa. Né? A verdade absoluta é aquela que a gente constata, que a gente mede, que a gente mensura. Vou dar um exemplo. Boa noite, Janderson, a paz. Vou dar um exemplo. Quantos membros existem na minha família? Bom, na minha família tem meu pai, minha mãe, minhas duas filhas e eu. Quantas pessoas tem na minha família? 5 pessoas. Isso é verdade? Absoluta. Todo mundo que olhar para a minha família vai ver que a minha família tem 5 pessoas. Vou dar um outro exemplo. Qual o peso de um saco de feijão? Na maioria das vezes que tem feijão tem 5 quilos, né? Aí a relatividade. Mas na maioria das vezes, um saco de feijão pesa 1 quilo. Isso é uma verdade absoluta. E eu acho interessante porque as verdades absolutas, elas são mensuráveis, elas são constatadas, tá certo? E aquilo que é antagônico a uma verdade absoluta baixa um pouquinho, filha. E aquilo que é antagônico a uma verdade absoluta é uma mentira absoluta, né? Se você disser, por exemplo, para mim ou para alguém que na minha casa tem 3 pessoas, isso é mentira. Né? Acho muito interessante. É a frase contra fatos, não há argumentos, é justamente isso. Contra aquilo que eu meço, não existe subjetividade. Tá certo? Isso, no caso, seria o argumento. Só que a grande questão não são as verdades absolutas. As verdades absolutas são muito fáceis de resolver. O grande problema são as verdades subjetivas ou as verdades relativas. E o que é verdade relativa ou verdade subjetiva? É a verdade que está ligada à percepção do sujeito. O fato é que a minha família tem 5 pessoas é uma verdade absoluta. Mas se eu perguntar, por exemplo, se você acha a minha família muito grande, você vai emitir um parecer, e esse parecer, ele é subjetivo. Uns vão dizer que a minha família é grande, outros vão dizer que a minha família é pequena. Tá certo? Então, a questão, o grande entrave é a verdade subjetiva. Por quê? Porque a verdade subjetiva, ela não, apesar de enganosamente parecer uma mentira, ela não é mentira. Ela é uma verdade relativa ou subjetiva. Vou dar um exemplo. Ó, eu ganhei essa caneca aqui, estão vendo? Ah? O que está escrito aí nessa caneca para você? Provavelmente está escrito meu nome, tá? Essa verdade, ela é absoluta ou relativa? Ela é relativa. Por quê? Porque essa caneca, ela tem 2 lados. Do lado de cá está escrito assim, ó. Se a vida se tornar uma barra, que seja de chocolate, que eu ganhei na Páscoa de uma paciente. O que eu estou lendo aqui é verdade ou é mentira? É verdade. Mas o que você está lendo aí no meu nome? É mentira ou é verdade? Também é verdade. Só que eu estou olhando de um ponto e você está olhando de outro ponto. E o problema das grandes discussões, né, e dos desrespeitos é que os seres olham a caneca de lados diferentes, mas é a mesma caneca. A verdade? Olha aqui, está escrito aqui, tá vendo?
Então, assim, primeiro ponto, antes da gente sair, né, determinando o que é mentira, o que é verdade, se os outros estão mentindo, se os outros estão falando a verdade, a gente precisa entender que a verdade, ela é, por vezes, relativa, tá? Ela é subjetiva. E aí eu preciso falar uma coisa aqui muito importante. Não existe... Oi, Lisânia, bem-vinda. Não existe comunhão se você não respeita a verdade relativa das pessoas. Vou dar um exemplo. A experiência sobre Deus é absoluta ou é relativa? É relativa. Cada um tem uma experiência diferente com Deus. A experiência de conversão é absoluta ou é relativa? É relativa. Cada um tem uma experiência com Deus. Vou dar um outro exemplo. A interpretação de alguns textos, principalmente em relação às parábolas, é absoluta ou é relativa? É relativa. Uma pessoa pode trazer várias interpretações de um mesmo texto. E aí, quando eu não respeito a verdade subjetiva do outro, quando eu não respeito a individualidade do outro, quando eu não respeito a forma de ver do outro, eu não consigo ter comunhão com essa pessoa. Então, às vezes, a pessoa não está mentindo. Às vezes, ela só está dando o ponto de vista dela. Então, antes da gente vir, é mentira, é verdade, o mentiroso vai descer no inferno de tobogã, a gente precisa entender que as pessoas possuem as suas próprias verdades. E a verdade do outro não torna a minha verdade mentirosa. E a minha verdade não torna a verdade do outro mentirosa. Eu tenho a minha verdade e a verdade, o outro tem a verdade dele e a verdade dele, e tá tudo bem. Dentro disso, a primeira função da mentira é nos manter em sociedade. Gente, sincericídio é falta de educação. Não sei se a sua mãe disse isso para você, mas excesso de verdade, Salomão diz assim, não sejais demasiadamente justo. E eu falo, não seja... Oi, Cíntia, paz. Eu digo, não seja demasiadamente verdadeiro, sabe? Existem algumas verdades que a gente não precisa dizer, não é? Não é que a gente está mentindo, a gente está poupando o outro, a gente está respeitando a verdade do outro. Vou dar um exemplo. Esses dias não, já tem um tempão, eu estava trabalhando estima numa paciente, ela pintou o cabelo de amarelo. Gente, eu odeio amarelo. Eu não gosto de amarelo, eu acho uma cor horrível. Só que ela pintou o cabelo de amarelo e ela veio falar comigo, olha, pintei meu cabelo de amarelo porque eu amo amarelo e tal, não sei o que, papapá, tal. Fiquei bonita. Eu ia dizer o quê, gente? Eu ia dizer, ficou horrível? Não. Por quê? Porque dentro da realidade dela, amarelo é bonito. Vou dar um exemplo, eu amo azul. De repente, você odeia azul. E eu vou perguntar para você, a minha blusa é bonita? Você vai dizer, não, é horrível porque é azul? Não. Percebe? Não é que eu estou mentindo, eu estou respeitando a verdade subjetiva do outro. A gente precisa aprender a respeitar a verdade subjetiva dos outros. Existe muita gente que fica magoado, ressentido, porque a gente não respeita a verdade subjetiva dos outros. Tá certo? Então não é mentira, só não é a minha verdade. E tá tudo bem. Tá certo? Primeiro ponto. Segundo, toda mentira é do diabo? O que você acha? Toda mentira é do diabo? Não, gente. Nem toda mentira é do diabo. Existe um tipo de mentira, aliás, dois tipos de mentira que não são do diabo. Vamos para a Bíblia? Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 31, a Bíblia fala o seguinte, né? Paulo diz aos Hebreus, Raabe não pereceu como os incrédulos, pois acolheu com paz os anciãos, os espiões em Jericó.
Então, olha o contexto desse texto de Hebreus. Raabe, ela é cidadã de Jericó. E Josué manda alguns espiões ir lá espiar Jericó. Antes do episódio da queda da muralha. Tá? E aí o rei de Jericó fala para Raabe, me entrega esses espiões que estão dentro da sua casa. E o que Raabe faz? Na tentativa de manter a paz, na tentativa de acolher a paz, ela diz, os espiões já foram embora. E a Bíblia diz que Raabe foi salva porque acolheu a paz, mas ela mentiu. Ela não mentiu? Ela não mentiu para o rei de Jericó? Mentiu. E aí, como assim? As mentiras que acolhem a paz, elas não são punidas, não são mentiras do diabo. Vou dar um exemplo. Supondo que alguém chegue e fale muito mal da fulana. Nossa, a pessoa chegou e falou muito mal da Mariazinha. A Mariazinha não presta, oi Ademir Paz, a Mariazinha não presta, a Mariazinha não vale nada, a Mariazinha é uma isso, é uma aquilo. Eu escuto, tá certo? Quando a Joaninha vem, quando a Joaninha vem me falar mal da Maria, eu escuto. Aí a Maria chega para mim e fala assim, irmã Larusca, a irmã Joaninha falou mal de mim? Eu digo, não, de jeito nenhum. Nunca ouvi a dona Joaninha falando mal de você. Mas eu não estou mentindo? Oh. Mas essa mentira é punida por Deus? Não. Por quê? Porque eu estou acolhendo a paz. Porque se eu contar para a Joaninha, se eu contar para a Mariazinha o que a Joaninha falou dela, e se eu contar para a Joaninha o que a Mariazinha falou dela, o que eu vou fazer? Eu vou estar incentivando a contenda. Eu vou estar incentivando a confusão. E a Bíblia diz que Deus não se agrada dos irmãos que fazem contenda um contra o outro. Percebeu? Então, eu estou mentindo aí, não estou? Tô. É uma mentira do diabo? Não. Por quê? Porque eu estou fazendo como Raabe fez. Eu estou acolhendo a paz. Vou dar um outro exemplo. Você está lá na sua casa. Seu filho fala mal do seu marido, não é? E fala que meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai é aquilo outro. Você fala com ele, você repreende ele, você diz que não é assim que fala com o pai dele. Mas quando o pai pergunta, meu filho falou mal de mim, o que você vai dizer se você for uma mulher sábia, esperta, inteligente? Não, falou nada de você não. Seu filho te ama. Por quê? Porque eu estou acolhendo a paz. Eu não quero que o pai, ou enfim, o marido e o filho fiquem brigando dentro de casa, acolher a paz. Então, quando você mente no objetivo de acolher a paz, a Bíblia diz que o Senhor nos salva e nos abençoa. Tá certo? Pois bem, a Bíblia diz o seguinte, Paulo fala sobre isso, manter a paz com todos. Se possível, né? No que couber a você, mantenha a paz com todos. E a gente não mantém a paz falando as coisas que nos contam a fim de gerar fofoca, intriga e confusão. Certo? Então essa mentira não é do diabo. Outra mentira que não é do diabo, vamos à Bíblia. Êxodo capítulo 1, versículo 20 diz que Deus fez bem às parteiras. Deus fez bem às parteiras. Por quê? O rei do Egito tinha dado uma ordem àquelas parteiras. Disse a elas o seguinte, vocês vão lá fazer o parto das mulheres. Se nascer menina, vocês deixem viver. Se nascer menino, vocês deixem morrer. Eu até anotei o nome delas. Cifra e Puá. São as duas parteiras. O que elas fizeram? Alguns bebês que nasceram, né, no Egito, alguns bebês hebreus que nasceram do Egito, que nasceram meninos, elas não mataram. E quando elas foram lá dar o relatório para o rei do Egito, elas mentiram. E aí?
Porque se nasceu menino, elas não mataram e mentiram dizendo que só nasceu menina, é mentira, não é mentira? Mas por que que Deus, então, faz bem a essas parteiras? Porque existem mentiras que são para proteção. E essas mentiras não são punidas por Deus. Vou dar um exemplo. Supondo que alguém, né, supondo que meu filho, eu não tenho filho, eu só tenho filhos, mas supondo, né, meu filho entra na minha casa, né, corrido de alguém porque alguém está tentando pegar ele, bater nele. E aí essa pessoa bate no meu portão. E aí, cadê o fulaninho? Aí eu digo, o fulaninho não está. Percebeu? Ué, para não mentir? Mentir, Deus vai me castigar? Não. Por quê? Porque eu menti para proteger o meu filho. Vou dar um outro exemplo. Eu vi até um meme uma vez de pessoas porque seu filho vê que você mente, não sei o quê, tá. E aí o seu filho vai virar mentiroso. Nem sempre. Vou dar um exemplo. Em que sentido? No sentido da mentira, da proteção. Vou dar um exemplo, supondo que eu esteja muito chateada com você. Eu estou extremamente irritada. Se eu falar com você agora, eu vou falar um monte de besteira. E aí, para eu não falar um monte de besteira com você nesse momento, você diz para mim, tá tudo bem? Aí eu digo, tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo? Eu digo, depois a gente conversa. Percebeu? Então, assim, porque se eu falar para você agora o que está me incomodando, eu vou falar besteira. Então, eu prefiro acalmar os meus ânimos e dizer que agora está tudo bem. Essa mentira está protegendo quem eu amo, protegendo meu próximo, protegendo quem me faz bem. Existem situações que aí eu falo da minha verdade, né? As pessoas vêm me contar algumas coisas dentro da minha verdade, eu falo, nossa, que erro terrível. Só que quando eu escuto a pessoa está fragilizada, eu vou falar para ela que ela errou? Eu não, agora não. Eu estou protegendo ela. Depois eu falo, quando ela estiver melhor, quando ela estiver emocionalmente mais preparada para ouvir a minha verdade, porque ainda tem isso, né? Porque a minha verdade não é a verdade da outra pessoa, tá certo? Então, verdades que promovem, mentiras que acolhem a paz e mentiras que protegem não costumam ser punidas por Deus. Pelo contrário, costumam ser vistas com sabedoria, tá? Não sejam demasiadamente justos. Bom, existem mentiras que protegem o nosso ego, tá? Exemplo, uma criança, né? A criança ela tem uma mentira criativa, uma mentira fantasiosa, né? Vou dar um exemplo, ela acha que o pai dela é maravilhoso, ela acha que a mãe dela é uma heroína. Isso é verdade? Não é verdade. É uma mentira? Uma mentira fantasiosa? Sim, porque uma criança tem um ego em construção e ela precisa mascarar algumas verdades muito duras para proteger o ego. Quando ela fortalecer o ego, ela consegue olhar o seu lado externo com mais verdade, com mais propriedade. Existem algumas questões que ferem o nosso ego. E aí, por mecanismos de defesa, o nosso inconsciente manda mensagens mentirosas para o nosso consciente, na tentativa de proteger essas fissuras desse ego, tá? Então, assim, a mentira, ela tem esse aspecto de camuflar, ela tem esse mecanismo de defesa, ela tem esse mecanismo de negação. É claro que esse tipo de mentira, ela é uma mentira inconsciente, ela não é uma mentira consciente, né? Eu acho muito interessante porque a Bíblia diz que Deus perdoa o tempo da ignorância. O que é a ignorância? É aquilo que eu não tenho consciência. Então, aquela mentira, né, que eu conto porque acho, idealizo, paranoio, ela é uma mentira, sim, mas não é uma mentira consciente. Logo, subentende-se que Deus perdoa
as nossas mentiras inconscientes, que ali é para proteger a nossa fissura egóica, tá certo? Pois bem, agora a gente vai falar da mentira do diabo, que essa é a que interessa, né? Então vamos lá. Que mentira é essa, então, que é a mentira que é a filha do diabo, né? Os 10 mandamentos não falam em nenhum momento, os 10 mandamentos falam de mentira, tá? Não existe não mentirás, tá? O que a Bíblia diz no 8º mandamento é: não darás falso testemunho. E essa é a mentira que é do diabo. Interessante, porque essa mentira também é um entrave terapêutico. O entrave terapêutico não é a mentira paranoide, o entrave terapêutico não é a mentira criativa, o entrave terapêutico é a mentira que distorce a imagem do sujeito. Essa é a mentira que Deus abomina e é a mentira do diabo, tá certo? Mas por que uma pessoa daria falso testemunho ou mentiria no objetivo consciente de distorcer as imagens? Perceba que Jesus, ele fala sobre o sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? É um sepulcro que por dentro é sujo e por fora é limpo, ou seja, distorção de imagem. Por dentro eu sou uma coisa, por fora eu sou outra, distorção de imagem. Vou dar um outro exemplo. Jesus fala sobre a figueira que aparentava ter frutos porque tinha muitas folhas, mas na verdade não tinha fruto nenhum. E Jesus vai e seca aquela figueira, distorção de imagem. Um outro exemplo, Jesus fala dos fariseus, que jogam julgos no povo que nem eles carregam, né? E isso é distorção de imagem. Então, a mentira que é filha do diabo, a mentira que faz mal para a sua psique, a mentira que faz mal para o seu movimento terapêutico, a mentira que prejudica a tua comunhão, a mentira que prejudica o teu processo de santificação, é a mentira que distorce a imagem, né? Quando você, exemplo, o que é confessar o pecado? Confessar o pecado nada mais é do que encarar a imagem, encarar a verdade, encarar o eu. Você não distorce a sua imagem, você não distorce o seu eu. A imagem que você representa, que você apresenta para Deus, é a mesma imagem daquilo que você é, tá certo? Qualquer informação que faça distorção dessa relação entre o eu e a imagem de forma consciente e intencional, essa é a mentira que o diabo gosta. Mas por que uma pessoa pode distorcer intencionalmente a sua imagem ou construir um falso testemunho? Primeiro, ninguém torce uma imagem ou dá falso testemunho intencionalmente se não for com uma intenção, se não for com um objetivo. Geralmente, o primeiro objetivo que faz com que a gente distorça a nossa imagem é prejudicar, tá certo? Prejudicar os outros. Ai, gente, quando alguém conta uma mentira a seu respeito, intencionalmente, o que ela quer? Te prejudicar. Não é? Por que ela quer te prejudicar? Não sei, aí tem as várias motivações. Talvez por inveja, talvez porque ela queira o teu cargo, ou talvez porque ela queira a tua promoção, ou talvez porque você projete nela algum incômodo, e aí ela desloca isso, inventando coisas a seu respeito. Pode ser N, Nilzimar, olá, paz. Pode ser N situações, mas na verdade que uma pessoa, quando ela distorce, quando ela dá falso testemunho de você, é porque ela quer te prejudicar. E isso é
uma distorção de imagem, um falso testemunho, que é o tipo de mentira que Deus abomina, tá? É muito comum em quem é professora, sabe que é muito comum um adolescente, quando ele tem raiva de um outro adolescente, ele mentir, né? Movido por ciúme, ele mente, dizendo que o coleguinha fez coisas que não fez, né? Na verdade, distorcer a imagem do outro para prejudicar o outro por inveja ou por ciúme é a natureza de uma intenção infantil, né? Só pessoas maduras conseguem lidar com a verdade de si mesmo e com a verdade do outro. Pessoas que distorcem a imagem do outro a fim de prejudicar o outro é uma percepção, é um comportamento infantil, tá? Além de malévolo, né? Maquiavélico. Meu Deus do céu, tem gente que é assim, tá? Tem gente que mente só pelo prazer de deturpar a imagem do outro. Terrível. Deus não gosta disso, não, tá? Pois bem, a segunda questão, o segundo motivo pela qual uma pessoa distorce a sua imagem, dando um falso testemunho, é para tirar vantagem. Quer ver um exemplo? Ananias e Safira. Naquele momento, a igreja primitiva, ela vivia um contexto social muito bacana, né? As pessoas que iam se convertendo iam dando seus bens a fim de suprir materialmente a si mesmas e as pessoas que estavam naquele lugar. Vou dar um exemplo. Havia um pacto econômico e social na igreja primitiva. Exemplo, eu cheguei na igreja primitiva, me converti. Então, eu dou todos os meus bens ali, eu me alimento e alimento outras pessoas que estão ali. Meus bens acabam. E aí outras pessoas chegam e também dão os seus bens e a gente vai se nutrindo não só da comunhão, mas a gente até precisa que que o reino de Deus cresça para que ele acabe se sustentando. A Bíblia diz que todos tinham tudo em comum. Então eu trabalhava, você trabalhava, o outro trabalhava, a gente... peraí, filha. A gente pegava tudo isso que a gente ganhava, juntava e repartia. Isso era o acordo social da igreja primitiva. E aí Ananias e Safira entram na igreja primitiva com esse fim, que tem esse caráter, que tem esse acordo social, e ao invés de eles colocarem ali, eles usufruíam das entregas dos outros, eles comiam, bebiam e moravam, né, pela entrega dos outros, e na hora de entregarem a sua parte, eles mentem, dizendo que não era aquele valor que eles haviam recebido na venda de um terreno, de um imóvel. E aí, essa mentira, e aí morre, tá? E aí, morre. Bom, essa mentira que quer tirar vantagem do outro, essa mentira mentiras que fazem com que o outro seja prejudicado financeiramente, materialmente, é um tipo de mentira que não agrada a Deus. A profissão que você precisa mentir para vender algo não é de Deus. A profissão que você precisa, por exemplo, mentir, enfim, para lucrar, não é de Deus. Né? O estelionatário, por exemplo. O que é um estelionatário? É uma pessoa que mente, que deturpa dados para tirar vantagem. A Bíblia diz que esse tipo de mentira é a mentira que desagrada a Deus. A prova disso é que Ananias e Safira morreram. Né? Gente, o estelionatário, quando a gente tem oportunidade, eu já tratei 2 estelionatários, gente, são pessoas mortas mesmo, eles não têm noção, eles não têm consciência, eles não têm empatia, sabe? Eles não veem o outro como próximo, eles prejudicam, eles deturpam, eles mentem, eles enganam. É uma coisa terrível. E esse tipo de mentira é a mentira que é filha do diabo. A mentira que, para mim, existe mentira que a gente vê que a pessoa está tentando prejudicar outra, existe mentira que a gente está na cara, que a pessoa está querendo, enfim,
tirar vantagem da outra, uma mentira, né, terrível aí no ramo da vontade, né, do ramo de tirar vantagem do outro, pessoas que se vitimizam, né, pessoas que contam mentiras no objetivo de se vitimizarem para poder arrancar benefícios físicos e sociais, benefícios materiais de você, sabe? Também não é legal, não é bacana. É o tipo de mentira que é filha do diabo. Mas qual é a mentira? Esse tipo de mentira, gente, a gente detecta tudo no set terapêutico, né? Uma dica que eu queria dar para você é não minta para o seu terapeuta, tá? Ele não vai perceber na primeira sessão, na segunda, na terceira ele vai perceber a mentira. Você vai estar pagando para mentir para ele, porque ele não vai mais ser convencido pela sua mentira. Então, não minta para o seu terapeuta, porque é inútil, tá? Primeiro ponto. Segundo, mas qual é o tipo de terapia que prejudica no set terapêutico? Que para mim é a pior mentira que existe, até para lidar na vida. E como a gente lida com esses tipos de mentira? Bom, existe um tipo de mentira que está muito ligada à fofoca, que está muito ligada a prejudicar os outros, mas tem uma razão. Existe um mecanismo, né, que a gente desloca um desejo recalcado, tá? Então, vou dar um exemplo. Eu não sou casada, tá? Mas eu vou dar um exemplo para a gente poder entender. Supondo que eu, casada, tenha ali um desejo recalcado por uma outra pessoa, tá? Esse desejo é um desejo que vai ser recalcado porque adultério é pecado, eu sei que é pecado e eu não posso trair, tá certo? Só que uma vez que eu recalco esse desejo, ele fica latente. E se eu não encaro ele, não trato ele, não procuro entender as razões, né, desse desejo que eu recalquei, eu vou tender a aliviar essa tensão desse desejo recalcado mentindo sobre a vida dos outros. Então eu vou dizer que todo mundo traiu, eu vou dizer que todo mundo é adúltero, eu vou dizer que todo mundo mentiu, eu vou dizer que todo mundo é traidor. Por quê? Quando eu fico imaginando, fazendo o exercício imagético da traição, o exercício imagético da mentira, eu vou diminuindo a minha pressão psíquica, mas em contrapartida eu não resolvo o problema, ainda fico criando problema para outras pessoas. Então esse também é o tipo de mentira que é a filha do diabo e, ao meu ver, é a filha preferida do diabo. É a mentira que a gente recalca os nossos próprios problemas e mente imputando e deslocando esse problema para outra pessoa a fim de aliviar a nossa pressão e a nossa culpa. Ao invés de confessar o nosso pecado, a gente inventa dizendo que é o outro que está cometendo esse pecado, que é a gente, na verdade, que está cometendo e não quer assumir. Essa distorção imagética, esse deslocamento, essa mentira, ao meu ver, é a filha preferida do diabo, porque impede o nosso processo de cura e santificação. Bom, um outro tipo de mentira que prejudica muito no set terapêutico é a mentira que distorce a imagem conscientemente para inflar o ego. Ai, gente, misericórdia. Diminui um pouquinho, filha, por favor. Vou dar um exemplo. A pessoa que é muito... Ai, gente, sei lá. Uma pessoa pobre. Uma pessoa muito pobre, como eu, como você, nós somos pobres, admitimos a nossa pobreza, admitimos que a gente dorme e acorda pensando no boleto, não é? A gente não fica dizendo para as pessoas que a gente é rico, não é? Mas tem gente que diz. Tem gente que tem o prazer de dizer
que é endinheirado. Mas por que uma pessoa pobre, olá, Alessandra, paz, Isabel, olá, paz. Por que uma pessoa pobre diz que tem dinheiro? Porque ela se sente inferiorizada por ser pobre e quer inflar o ego dizendo que tem dinheiro. Vou dar um outro exemplo. Eu moro em Nova Iguaçu, gente, quase Belford Roxo, né? Moro na Baixada Fluminense, gente. Então, assim, de repente você também mora na Baixada Fluminense, né? Não é um bairro nobre, a gente não mora na Barra da Tijuca, a gente não mora em Copacabana. Aí eu tô conhecendo alguém e falei, eu moro na Barra da Tijuca, por quê? Por que dizer que eu moro na Barra da Tijuca? Porque eu me sinto inferiorizada por morar em Nova Iguaçu. E aí, na expectativa, na intenção de inflar o meu ego, eu digo que moro na Barra da Tijuca. Né? Então, assim, gente, é terrível esse tipo de mentira, porque é a mentira do orgulhoso. Ele, por fora, ele quer vestir essa capa de o grande, o poderoso, o de sucesso. Gente, quer ver uma mentira muito comum? Muito comum. De repente, lá no seu serviço, no meu serviço, a gente não é ninguém, a gente é o subalterno, né? A gente é aquele, né, que o chefe manda e a gente obedece. E tá tudo bem. E aí eu chego para alguém e digo, não, porque lá no meu serviço eu sou muito importante. Porque lá no meu serviço eu sou fundamental. Gente, é mentira. Por que eu estou mentindo? Porque, na verdade, no meu serviço eu me sinto inferiorizada, mas eu tenho vergonha disso e não quero mostrar essa realidade para fora. Outro exemplo, às vezes a irmã canta, ela canta bem, ela canta afinadinho, né? Não é tão ruim. De repente ele prega bem, não é tão ruim, mas nossa, eu canto demais, eu prego demais. Na verdade, isso é uma grandíssima negação. Não é negação, ele tem exata noção do que é e do que faz. Mas por quê? Gente, outra questão. Ai, na minha igreja eu sou insubstituível. O quê? Se eu não for para a igreja não abre. Se eu não for para o culto não acontece. Por que essa pessoa está mentindo? Porque, na verdade, ela se sente substituível. Na verdade, ela se sente descartável. E essa dor, ela é tão grande que ela prefere mentir para si mesma e para os outros no objetivo de inflar o ego. Porque como o ego dela é oprimido, reprimido, quebrado, fragmentado, peraí, filha, ela precisa mentir. Porque ela não consegue encarar, né, esse próprio ego. E isso é terrível, porque a pessoa vive num antagonismo gigantesco, essa pessoa nunca está feliz, essa pessoa sempre está tomando susto, essa pessoa sempre está num quadro ansioso, essa pessoa está sempre com medo de ser descoberta. É terrível, e às vezes nem é uma pessoa tão ruim, ela poderia ser ela mesma, não é? De repente é uma pessoa agradabilíssima. Gente, você que tem esse hábito de mentir para agradar as pessoas, mentir para se sentir mais importante, para com isso. As pessoas te amam pelo que de fato você é, bobo. As pessoas te amam pelo que de fato você é, boba. Para de mentir, as pessoas já sabem que você mente, para com isso. As pessoas te amam pelo que você é na realidade, não pelo que você acha que as pessoas te amam. De repente, se você começar a dizer a verdade sobre si mesmo, você vai perceber que as pessoas te amam de qualquer jeito e de repente você passa a se amar um pouquinho mais. Tá? O que você acha? É interessante. Bom, mitomania. Você já ouviu falar de mitomania? Mitomania é um transtorno, é um distúrbio psíquico que faz com que pessoas mintam compulsivamente. Você conhece alguém que mente compulsivamente? Gente, primeiro, se você conhece alguém que tem esse caráter, uma pessoa que tem esse ego fragmentado e por esse motivo fica contando história, o peixe dele sempre é o maior, a obra dele sempre é a mais linda,
A família dele sempre é a mais linda, a igreja dele sempre é a mais poderosa. Se você conhece uma pessoa que mente compulsivamente, sem nenhuma razão aparente, primeiro, incentiva essa pessoa a buscar terapia, tá? Primeiro ponto, tá? Incentive essa pessoa a buscar terapia. Ela precisa de terapia. Freud costuma dizer que alguns sintomas não são sintomas, são esquemas de defesa. Então, se ele tem essa característica, isso é o sintoma, né, de um transtorno que é a mitomania, ela precisa de tratamento, ele precisa de tratamento, ele e ela precisa de terapia. Alguns mitomaníacos escondem realidades terríveis e tenebrosas. E descobriu na mentira uma forma de confortar essas dores. Tá? Mentir, por incrível que pareça, para os mitomaníacos, espera aí, filha, traz conforto. Tá? Então é importante que essa pessoa faça terapia para descobrir outras formas de confrontar e lidar com as suas próprias dores, não sendo pela mentira. Essas pessoas sofrem muito. Tá? Como lidar com um mentiroso crônico? Como lidar com a mentira? Como lidar com o fofoqueiro? Como lidar com o mitomaníaco? Primeiro, terapia. Segundo, estabeleça limite. É importante, tá? Olha, enquanto você ficar falando mentira para mim, eu não vou conversar com você. Não fala assim, para de mentira. Não, não faz isso. Mas assim, enquanto você ficar falando enganos, eu não vou te ouvir. Olha, esse tipo de comportamento que você tem, de ficar falando inverdades, não é legal. Isso te prejudica. Tá? Ou então, corta o assunto, diz desse assunto, esse tipo de assunto, para onde está indo esse assunto, eu não vou falar com você. Exponha limite para essas pessoas. Não deixe que essa pessoa sinta conforto e prazer em mentir para você. Tá? É muito comum homens mitomaníacos encontrarem na sua própria roda de amigos, né? Validação para a sua própria mentira. Isso é terrível. Se você tem um amigo que é mentiroso, colocar limites nesse amigo é uma prova de amor. Se você tem uma amiga que é extremamente mentirosa, colocar limites nessa mentira é uma prova de amor. Tá? Não valide a mentira. Isso é o terceiro ponto. Não alimente a mentira. Né? Quando você perceber que uma pessoa... Peraí, tá fazendo live com a mamãe? Se você conhece uma pessoa muito mentirosa e ela inventa uma mentira e você sabe que é mentira, não embarca nessa mentira. Não teatra essa mentira. Tá certo? Corta e põe o limite. Bom, e aí eu queria terminar, né, a live de hoje falando o versículo de Hebreus, capítulo 11, versículo 31. E concluir, eu tô bem me desconcentrando, filha. Eu queria concluir o vídeo de hoje falando em Hebreus no capítulo... Tá. Capítulo 11, versículo 31, que diz: Raabe não pereceu com os incrédulos, pois acolheu com paz os espiões em Jericó. Então, assim, entre a mentira e a verdade, opte a verdade do reino, que é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Tá certo? Então é isso, gente. Beijinho. Fica com Deus e paz. Tchau! Tchau!